daqui a 1 ano e meio está graduada aqui, cara, já, tudo já será, uma profissional graduada, bacharelada em sistemas de informação. Graduadíssima, Vinci. Ó, você tá me dando pressão aí pro nosso episódio de teste do nosso podcast, que o nome ainda não foi batizado oficialmente, né? Mas temos aí algumas opções. Mas vamos fazer aí. O importante é fazer, tem que gravar, tem que sair fazendo. Então vamos nessa. Enfim, gente, prazer aí. Meu nome é Giovana Baldino. Estamos aqui hoje pro nosso episódio de teste. E eu tenho o prazer de estar aqui hoje com Vinci Vader, o grande. Cara, juro. Satisfação. Meu professor muito querido. E hoje a gente vai falar de um tema muito, muito, muito interessante que tá aí na mídia, né? Que é o metaverso, Vinci Vader. Metaverso. Olha que coisa. E esse metaverso, hein, meu? E esse metaverso? Promete ou não promete aí, hein, meu? Coisa maluca, meu. Eu já quero começar dando a definição do que é o metaverso de acordo com o site mais confiável que existe na internet. Você sabe qual é, né, Vinci? Seria a Wikipedia, por acaso? Com certeza! Ainda bem que ele sabe. Pronto, esse é o mais confiável pra tudo. Faça o seu doutorado e consulte tudo na Wikipedia. Com certeza, Vinci. Olha só, o metaverso é a terminologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. Um espaço coletivo e virtual compartilhado, constituído pela soma de realidade virtual, realidade aumentada e internet. Que tal? Tá ok, assim, daria pra fazer um ajuste melhor aí. Eu tenho uma questão que tem o uso da palavra através aí, assim, que o pessoal usa através de uma maneira errada. Através é quando atravessa alguma coisa, seria por meio, né? É por meio da realidade virtual, na verdade. Através é quando a bala ela passou através do vidro, a pessoa mergulhou através da água, então já temos uma correção de português aí na Wikipedia. Não, faz sentido, acho que tem aí, tem um propósito, acho que assim, eu diria que é um bom ponto de partida pra gente começar a entender, né, o que vem a ser o metaverso. Eu acho que dá pra complementar, eu acho que dá pra gente sofisticar essa definição, né, mas a princípio acho que ela é um bom ponto de partida pro nosso papo aqui. Perfeito. Não, eu trouxe ela justamente para te provocar, para te deixar bem inspirado a corrigir bastante a Wikipédia, tá? Então, eu queria entender, assim, exatamente uma pergunta direta, uma pergunta fácil. Fácil não, né? Mas acho que para você deve ser bem mais fácil do que para mim. Eu queria que você me respondesse como que você... Eu vou inverter a janela, porque você tá olhando pra lá. Pera aí, deixa eu inverter. Arruma o cabelo aí, fica... Ó, ficou assim. Aí, agora você tá agora sim, eu tô olhando pra mim mesma. Boa, fechou. Boa. Queria então te perguntar... De novo. Vamos lá, então vamos fazer essa última partezinha de novo. Eu trouxe essa definição da Wikipédia justamente para te dar uma provocada, provocar aí a sua cabecinha para responder pra gente aqui nesse podcast como que você, Vinci Vader, consegue definir o metaverso. Muito bem. Bom, eu acho que assim, o metaverso é uma coisa que quem aqui joga, né, videogame, faz tempo já que está em contato com coisas como o metaverso. Acho que a gente que joga videogame já tem aí, né, um contato com esse universo online, a gente já tem aí esse contato com esses mundos, né, em que a gente cria avatares, a gente olha esses avatares dentro ali de um cenário e interage com outras pessoas dentro desse cenário, né? Então acho que assim, uma boa definição do metaverso, acho que passa por isso, né? Acho que são ambientes que conseguem ali permitir uma criação de um avatar e uma consequente criação, né, de interação com outros avatares. De novo, para quem joga game isso não é novidade, a gente já está fazendo isso há muito tempo. A questão é que do ano passado, quando o Facebook anunciou aquela mudança, né, do nome da empresa para Meta, com aquela grande ideia de que teríamos ali, né, um metaverso do Facebook, onde você entraria com seu avatar e você iria se relacionar com outras pessoas, você iria trabalhar ali online. Acho que ninguém viu até agora, né, esse metaverso do Facebook. A gente tem alguns espaços, né, como o Sandbox, como o Decentraland, hoje, que eles possuem essa propriedade, né, de pessoas, avatares de pessoas
poderem se relacionar, trocar informações, como numa rede social, trabalhar, né, nesses espaços. Mas, assim, via de regra, eu acho que os metaversos interessantes, né, porque isso é outra coisa importante, né, Giovana, da gente falar, o metaverso, assim, ele não é o metaverso, a gente tem os metaversos, né, a gente tem um monte de metaverso, a gente tem um monte aí de espaços, né, o Decentraland, o Sandbox ali, eles são alguns deles, mas a gente não poderia esquecer, por exemplo, do Fortnite, que ele também é um metaverso, né? Inclusive, ele é um metaverso, inclusive, que a gente não só joga dentro dele, a gente assiste show. A gente assiste show do Travis Scott, da Ariana Grande, do Marshmello. Eu já assisti, é muito, muito legal a experiência. Não é demais a experiência? Legal demais, né? É bacana. E a gente não vai lá pra jogar. E a gente pode, assim, assistir um show no conforto de casa, assim, e realmente sentir aquela experiência, porque a gente consegue se mexer lá dentro, a gente consegue ver do ângulo que a gente quer, né, sem ter um determinado número de lugares especificado. Então é muito legal, uma experiência que é realmente bem imersiva, assim, né. Eu gosto bastante. Eu acho assim, assim, outro dia desse eu li, logo que teve o show da Ariana Grande, né, dentro do Fortnite, eu lembro que pessoas comentando ali, eu lembro que eu vi um comentário que alguém virou e falou, mas assim, não é a mesma coisa de assistir o show da Ariana Grande presencialmente. Então, nem tenta ser, né, eu acho que é outra experiência, né, é um outro sensório, você tá vendo aquilo em outra plataforma, existe a possibilidade de você assistir aquilo lá dentro, né, do Fortnite. Então, assim, eu acho que tem os diferentes metaversos e eu acho que o que a gente tem que hoje prestar atenção de verdade é justamente nesses metaversos dos games, que é onde parece que a gente tá com experimentos muito bem sucedidos. Não, nossa, total, concordo muito. Inclusive, a gente tem aí vários exemplos legais de games que nem você falou, já simulavam essa pseudo-realidade, essa interação com as pessoas, essa ideia de criar avatares, construir uma vida, né, meio alternativa ali. A gente já viu The Sims, né, a gente tem aí o Roblox mesmo, que tem inúmeros modos de jogo, né, que constituem aí de criar um avatar, um personagem, uma casa, enfim. Então, realmente, e nos jogos parece que a gente já via, né, esse conceito de metaverso há um tempo, né, e que a galera agora, né, deu um nome e tá falando muito sobre, mas que realmente, que nem você falou, os gamers, assim, de plantão, não acharam tão bizarro, eu acho, quanto as outras pessoas, né, Vince? Aliás, assim, quando a gente fala de game, né, a gente, às vezes, não pode esquecer, né, acho que tem um cuidado muito grande hoje pra gente assumir, né, nesse mercado, principalmente esse mercado de tecnologia. Muitas vezes, eu sempre uso essa expressão, né, às vezes a gente tá vendendo uma batata velha com um molho novo. Metaverso, pra quem joga game, não é uma coisa nova, né, é igual NFT, né, essa ideia de você poder comprar, nossa, cara, assim, quem joga game, cara, sabe, ok, pode ser que você comprava coisas no jogo que não tinha um certificado de blockchain, mas a ideia de comprar coisas virtuais dentro de um jogo, assim, não é nova, né? Não é nova. O NFT, ele cria, na verdade, acho que só um protocolo, né? E acho que assim, o NFT, ele será uma das coisas que será muito fundamental nessa história de metaverso, né? Mas assim, a gente tá vendo coisas que na verdade já tem aí seus 4, 5, 6, 10 anos, né? É que agora o que aconteceu? A gente teve um boom na mídia, muito por conta aí dessa mudança de nome do Facebook, né? E, obviamente, como tudo, né, quando a gente fala de mídia, a gente tem ali os portais, os grandes sites, as grandes redes de notícia falando sobre o assunto, né? Então, obviamente, esse assunto ele acaba caindo, né? E aí parece que é um negócio que surgiu ontem, né? Que chocou do ovo ontem ali, mas acho legal também a gente poder fazer esse exercício, né? De olhar para o que já foi feito, né? E entender que isso é um processo que vem acontecendo de tecnologia. Muito legal, muito legal. E eu queria te perguntar agora se você sabe de onde veio, né, a origem desse termo, metaverso. Porque eu fui atrás, eu não sei se tu sabe de onde é, eu queria que tu me falasse. Pois é, cara, tem um livro, né, que a quem é atribuído, né, essa ideia, né, de metaverso, que é chamada Snow Crash, né, Snow Crash, pois é, de um cara chamado, o nome dele é Neil Stephenson, né? Stephenson, uhum.
Eu estou assim, inclusive eu coloquei, né, aqui, eu sou um grande consumidor aqui de Kindle, eu leio no Kindle, assim, eu acostumei a ler no Kindle de uma tal maneira que hoje, assim, dificilmente, só quando não tenho livro em papel eu compro. E eu já achei aqui o Snow Crash, ele já está com o demo dele baixado aqui. Eu queria muito ler, né? Eu particularmente, assim, eu não sabia, até recentemente ler uma reportagem que o nome metaverso, né, é atribuído, né, ao Neil Stephenson aqui, a autoria desse termo, né? Então, assim, eu acabei ficando curioso, nunca tinha ouvido falar dele, nunca tinha ouvido falar do livro, mas fiquei curioso hoje para poder ler. Tá aqui na lista, né? Quero ler, quero entender aqui de onde que veio essa ideia e como que ele trabalhou, né, isso daí dentro da temática do mundo que ele propôs aqui dentro do livro dele. Não, total. E assim, eu justamente te perguntei, né, porque eu fui atrás dessa coisa, dessa origem desse termo, e me caiu, né, justamente o Snowcast do Neil, né, que nem você falou. E o legal, e o que eu achei muito interessante de trazer, é que a história desse livro, ela gira em torno, né, da possibilidade que as pessoas têm de fugir da realidade para um universo paralelo. E eu achei isso muito, assim, uma sinopse muito, assim, pesada, e que a gente vê que realmente é algo que pode se tornar uma tendência para fazer as pessoas poderem, de certa forma, esquecer, né, dos problemas, ou mudar os problemas de nome, de jeito, de forma, entendeu? E aí, por esse motivo, né, justamente por esse metaverso poder ser considerado até uma fuga da realidade, eu queria perguntar para ti, pra quem é esse metaverso? Então, assim, é pra todo mundo? É só para pessoas mais velhas? É pras crianças? É pra quem é o público-alvo, né? Tendo como partida essa fuga de realidade. Pois é, né? Assim, isso é uma coisa que eu acho bem curiosa, né? Sempre que esse tipo de palavra, né, buzzword, surge na mídia, parece de alguma maneira, né, que no dia de amanhã todo mundo terá em sua casa, né, um device ali de realidade virtual, vai conseguir se conectar, vai conseguir acessar isso daí. A gente sabe, né, que na verdade, assim, primeiro, hoje, para a gente ter acesso, né, a alguma coisa próxima do que a gente vê, né? Porque isso é muito engraçado, porque assim, as matérias que ilustram, né, o metaverso sempre colocam uma pessoa com óculos de realidade virtual e tal. E a gente sabe o quanto é caro isso daí, né? É uma coisa que hoje, né, principalmente aqui no Brasil especificamente, é bastante inacessível, né, ao grande público. Então, o que eu acho é que é o seguinte, num primeiro momento, e eu digo num primeiro momento, né, eu quero fazer um paralelo, o que foi o surgimento dos smartphones, né, dentro desse contexto, a gente tentar fazer um paralelo. Lá nos idos de 2007, né, a Apple lançou o iPhone, aí você tinha ali uns experimentos, você tinha ali Palm Tops, você tinha algumas tecnologias e tal, mas a Apple lançou o iPhone e aquilo é considerado o primeiro, né, smartphone, e assim, até aquele smartphone se popularizar, né, foram alguns anos. A gente pode dizer que 2014 para 2015 ali, a gente teve aqui no Brasil, né, a gente teve um boom ali de pessoas que começaram a ter acesso, né, a smartphones, porque hoje se você for a uma loja da Claro, da Vivo, da Oi, da TIM, você chega lá e você, assim, se você pegar um modelo simples, você consegue pegar de graça, né, um smartphone. Eu acho que no caso no caso assim, do metaverso, né, eu acho que a gente olha para uma coisa que tem uma complexidade muito maior, né? Que é uma complexidade, inclusive, né, da gente precisar ter um computador que ele tem que ter placa de vídeo para rodar aquele ambiente 3D. A gente tem que começar a ter uma série de coisas. Então, assim, eu acredito que num primeiro momento, né, o metaverso ele chega para o que a gente chama dos early adopters, né? A gente acha que num primeiro momento ela chega para aquelas pessoas que são os entusiastas da coisa e que vão usar e que vão experimentar e tudo mais. Agora, essa massificação do metaverso, como se fala, porque as pessoas irão
trabalhar das suas casas no metaverso, eu sempre me pergunto o seguinte, né? Eu falo, puxa vida, se eu precisar cortar o cabelo, né? Eu ainda preciso ir ao salão de barbearia. Se eu precisar comprar pão, eu ainda preciso ir pra padaria, né? Se eu quiser pedir o iFood, pedir minha comida, eu ainda preciso usar um aplicativo, descer e encontrar com a pessoa na frente do meu prédio. Então, assim, eu acho que tem um hype muito grande nisso daí. Eu acho que num primeiro momento, obviamente, isso não é pra todo mundo. Eu acho que o metaverso, né, como é dito, como é propagandeado, até pelo próprio Facebook, eu acho que ele é uma coisa pra poucos, tá? Até por uma questão de tecnologia, uma questão de equipamento mesmo, Total. né? É uma coisa muito... Giovana, é uma coisa muito simples, né? Quantas pessoas hoje no Brasil, por exemplo, para ter uma experiência assim completa, pensando em termos de game, né? Vamos pensar em termos de game. Cara, quem que tem um puta fone legal, cara, quem que tem uma máquina ali, são poucas pessoas, né? Tanto é que o Free Fire faz um sucesso gigantesco no Brasil, porque eu consigo acessar. Exato, eu costumo brincar, né, que a gente acessa o Free Fire até de um liquidificador, né? Torradeira, então, assim, air fryer. Torradeira, liquidificador, vai que vai, porque instala, né? Então acho que é muito isso, né? Eu acho que o metaverso ele não é para todo mundo num primeiro momento, o que não quer dizer que ele não seja uma coisa acessível para daqui a alguns anos, né? Os smartphones, eles estão aí, né? Que nem eu tava falando, em 2007, eu era professor na SPM, eu me lembro que um professor chegou na sala dos professores com um iPhone, eu olhei aquilo, lembro que eu peguei, eu falei, nossa, acho que eu nunca vou ter um negócio desse, né? E assim, pouco tempo depois eu tinha, e pouco tempo depois muita Todo gente mundo tinha, né? E hoje... sim. E hoje no Brasil a gente tem aí mais de 230 milhões de linhas ativas de celular. Se não me foge a memória, eu acredito que 150 milhões são smartphones, se eu não me engano, mas é alguma coisa em torno disso. Com certeza, nossa, sim. Não, com relação a essa coisa de acessibilidade de tecnologia, a gente sabe que é sempre assim, né? Vem uma tecnologia nova, aí uma galerinha pega primeiro, tal, e depois aquilo vai se democratizando. Acho que foi assim tanto com os smartphones, quanto com as televisões, geladeiras, enfim, acho que é tudo uma rádio. Rádio, exato. Então tudo que vai, né, se democratizando e muito legal. Mas aí eu entro um pouco na parte de assim... Pô, legal. Realmente, né? Não é algo pra agora, é algo pro futuro e tudo mais. Mas, tendo em conta que vai dar tudo certo e que, eventualmente, todo mundo ou muita gente vai poder ter acesso ao metaverso, você acha que vai ser algo que vai ser direcionado, por exemplo, só pra criança, só pra adulto, ou né, mais pra pessoal mais velho, ou pra todo mundo? Eu acho que num primeiro momento a gente volta sempre pros games, né? Eu acho que assim, os games eles estão na liderança disso faz tempo, então eu acredito que o metaverso num primeiro momento, ele acaba sendo muito focado na questão de entretenimento, né? Ele acaba sendo muito focado na questão do entretenimento, na questão da rede social, da gente poder se conectar a outras pessoas virtualmente, né? Da gente poder... a gente poder entrar em contato com outras pessoas ou assistir algum tipo, como o Fortnite faz hoje, né? A gente poder assistir shows de pessoas virtualmente. Eu acredito assim, que num primeiro momento, o metaverso ele funciona massivamente como ferramenta de entretenimento. Num segundo momento, eu diria que ele funciona como ferramenta de trabalho, né? E aí, num terceiro momento, ele é incorporado na nossa vida, né? Como uma coisa que tá ali da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir. Mas assim, eu acho que assim, acaba não tendo uma idade, né, para isso daí. Eu acho que é um pouco que foi essa transição, né, que a gente teve fazendo outra comparação, né? É um pouco a transição que a gente teve de um modelo de consumir conteúdo que quando os streamings chegaram, que a gente olha e fala, putz, espera aí, eu pago uma assinatura, aí essa assinatura me dá acesso para eu poder assistir a hora que eu quiser. Assim, hoje parece a coisa mais comum do mundo, né? A lógica do Amazon Video, do Netflix, da Disney Plus. Mas, assim, isso foi uma mudança muito grande em termos de consumo de mídia. A gente olhar para isso daí, né? A gente olhar e falar, cara, peraí, eu quero assistir uma série, só que, assim, se a série é semanal, eu espero ela terminar e assisto tudo de uma vez. Ou como a Netflix faz, olha, tá tudo aqui maratona, né? Então, assim, eu acho que num primeiro momento, o metaverso ele vem muito ligado à questão de entretenimento,
Tanto é que nos vídeos concept que a gente vê, né, do Facebook e tal e tudo mais, o que a gente vê ali, né, tem uma dose de entretenimento, seja visual, né, ou seja por meio de jogo mesmo. Então eu acredito muito nisso, eu acredito que a lógica ali do metaverso, ela tá muito ligada à lógica de entretenimento. E o entretenimento que vai ser para um amplo, né, espectro de idades ali, como é o smartphone, como são os serviços de streaming, como a gente consegue colocar isso, né, num espaço gigantesco. Não, muito interessante, muito interessante. Eu acho que é bem isso aí. Acho que no futuro essa coisa, né, pode se tornar uma ótima ferramenta para tornar, né, as coisas mais acessíveis para as pessoas, né? Então, até a questão de educação, a gente não sabe como as coisas vão decorrer aí no metaverso, mas é muito interessante. E para encerrar o nosso papo, eu queria perguntar um pouquinho sobre as tendências, né? Algumas delas aqui que eu pontuei são, né, como você falou, os jogos, as NFTs, eu também anotei aqui as criptomoedas. Então eu queria ouvir um pouquinho do que você acha que vai, né? Quais são as tendências? O que vem aí? Pô, você acabou de falar um negócio que eu acho que foi fundamental, que você falou uma coisa de educação, né? Assim, querendo ou não, se a gente parar para pensar, esse período de pandemia que a gente está vivendo ainda, mas viveu muito intensamente, né, ali de 2020 até aí o começo do ano, eu gosto muito de fazer uma reflexão que é o seguinte, né? Cara, o que seria essa época de pandemia sem a gente ter game, sem ter Netflix, né? Ou no caso de quem tá estudando, sem ter um smartphone ou ter um Zoom, ou ter um Google Meet, qualquer coisa que eu conseguisse transmitir, né? Porque querendo ou não, naquele momento que a gente abre uma sala ali, né, de Zoom e a gente tem ali pessoas conectadas numa câmera, como agora a gente está fazendo, querendo ou não, né, se a gente conseguisse traduzir isso com avatares, um ambiente 3D, não deixaria de ser um metaverso, né? Então, assim, eu acho que tem um aproveitamento gigantesco ainda a ser observado, a ser concretizado, que a questão, eu acho, de você conseguir pegar trabalho, você conseguir pegar educação e você conseguir colocar nesse contexto do metaverso, né? Eu tive em 2017, eu tive no Chile, uns amigos meus, eles têm uma startup lá, na época, mudou de nome agora, mas chamava Asimov, e eles trabalhavam muito com uma questão de realidade virtual, né, para ensino. Então, a ideia basicamente era o seguinte, né, quando eu vou explicar química, por exemplo, que eu vou falar de átomos, moléculas, anéis de benzeno, assim, é uma coisa muito abstrata, né? Química é um troço muito abstrato. Agora, no entanto, se eu consigo colocar as pessoas num ambiente virtual, onde elas visualizam essa molécula, esse átomo, esse anel de benzeno, eu dou uma concretude, né? Eu saio de um espaço abstrato, eu dou uma concretude muito grande. Então eu diria que é o seguinte, se a gente fosse parar para pensar em tendências, né, dentro desse metaverso, ainda nesse metaverso experimental que a gente vive hoje, eu diria que, assim, existe uma forte tendência na questão de educação, né? Eu acho que, assim, a educação, a questão de conteúdo e educação, acho que são coisas muito presentes aqui, né? Não, assim, eu consigo imaginar, por exemplo, o Fortnite como o Minecraft hoje. O Minecraft, ele virou uma plataforma hoje que ele é usado em escolas, né? Você sabe bem disso, Giovana. Você streamou Minecraft, você é uma pessoa que eu sei que adora Minecraft. O Minecraft é uma plataforma que, metaforicamente, ela consegue trazer diferentes propriedades ali pra gente poder justamente falar sobre educação, né? Então, eu acredito muito que, assim, que existe num primeiro momento essa apropriação, né, de um uso educacional para essas plataformas de metaverso. Eu acho que existe, sem dúvida alguma, uma apropriação para o mundo do trabalho dentro desse metaverso, sem dúvida alguma, né? A gente poder se reunir virtualmente e, obviamente, existe o uso do entretenimento, né? A gente poder olhar e, assim, assistir shows,
palestras, a gente poder consumir, né, esse conteúdo virtual de uma maneira interessante. Para quem está assistindo a gente aqui, eu acho que vale a pena uma pesquisa, né, dentro de duas plataformas, que uma é a Sandbox e a outra é o Decentraland, que acho que assim, são duas plataformas ali para a gente começar a explorar um pouquinho, sem ser dentro dos games, essa história do metaverso, né? Mas sem dúvida alguma, uma coisa é fato, eu acho que assim, a gente ainda tem muito que caminhar dentro desse mercado, a gente tem muito ainda que descobrir, tem muito que adaptar à tecnologia, a gente tem um caminho gigantesco pela frente. Se vai ser rápido, se vai demorar 1, 2, 3, 10 anos, a gente não sabe, mas assim, para quem trabalha com comunicação, com marketing, com tecnologia, com design, com conteúdo, né, as grandes tônicas aqui da SPM, eu acho que assim, vale a pena acompanhar. Para além do modismo, né, para além da buzzword, eu acho que é fundamental a gente acompanhar esse universo e a gente conseguir, assim, ter uma opinião de funciona para minha empresa, marca, produto ou serviço, ou não funciona para minha marca, produto, empresa, serviço, né? Eu acho que é um pouco por aí. Total. Um tema também que eu percebi que, né, pode se tornar uma tendência é justamente, né, claro, já é uma tendência, hoje em dia a gente fala em saúde mental, né, todo mundo, né, muita gente já fala em saúde mental porque tem uma importância, assim, imensa, mas eu tenho certeza de que se uma outra realidade alternativa fosse apresentada para os seres humanos e realmente, né, se tornar algo corriqueiro na nossa sociedade, eu acho que a gente teria muitos problemas de saúde mental, ainda mais, né? Porque além das comparações que a gente vai ter de nossa, será que eu sou mais alto, mais baixo, mais magro? Sabe? Todas essas comparações, a gente ainda vai ter uma realidade alternativa. Elas podem mudar de nome, né? Ao invés de ser baixo e alto, já que a gente provavelmente vai poder escolher a nossa altura no metaverso. Ela pode ser assim, nossa, eu tenho menos dinheiro, eu tenho mais território, eu não consigo jogar direito esse jogo, enfim. Então eu acho que é um ponto de atenção, né, para as pessoas que vão principalmente consumir e viver o metaverso, né, que a gente acabou de falar que pode ser a sociedade como um todo, então acho que vale a pena ficar atento a isso, né? Ah, com certeza. Assim, eu acho que a gente experiencia isso com os games, né, Giovana? Historicamente, a gente tem relatos de pessoas ali que elas se conectam a esses universos dos jogos ali, onde aparentemente, né, a vida parece mais interessante para determinadas pessoas, né, dentro ali daquele ambiente. E sim, eu concordo com você, eu acredito que assim, esse ambiente do metaverso é um ambiente, inclusive, para o quanto que a gente vai conseguir dividir a nossa vida de uma maneira saudável, né? É entre um espaço que eu me relaciono presencialmente com outras pessoas e um espaço onde eu me relaciono virtualmente com as pessoas. Hoje aparentemente... Inclusive, Vinci, colocando aquilo que a gente tinha falado da questão da fuga da realidade, né? O quanto esse metaverso se tornando mais e mais acessível e comum, quanto que a gente não vai querer, né, banalizar uma fuga da realidade que possa vir a ser o metaverso, né? Então a gente tem que ter muita assim, o quanto de tempo, né, que a gente vai querer dedicar para estar nessa plataforma, sim, ou nessas plataformas, porque não é o multiverso, são diversos multiversos, assim, multiversos, metaversos, tô com o Doutor Estranho na cabeça aqui, mas enfim, muitos metaversos formam um multiverso, sim, né? E eu acredito muito que, assim, existe sim uma questão psicológica dentro disso, existe uma questão extremamente importante a ser discutida sobre saúde mental, né? Sim. O quanto que é saudável. Durante a pandemia, eu pelo menos, assim, a experiência que eu tive, né, durante a pandemia, eu me lembro que logo que começou ali em março, abril de 2020, eu me lembro de acordar numa manhã de segunda-feira, eu tenho iPhone e o meu iPhone, ele apita, né, aquele tempo de uso de tela, e eu me lembro que apitou ali, olha, sua média de permanência no iPhone na última semana foi de 8 horas. Eu falei, opa, pera. Eu falei, como assim? Né? Porque é o seguinte, porque é Zoom, porque é iPhone, porque é assim, isso no iPhone, né? E foi uma coisa assim que, não vou dizer que me preocupou, mas assim, foi uma coisa que, assim, me chamou a atenção. Sim, né? Claro. Eu falei, peraí, vamos tentar diminuir esse tempo de tela, né? Vamos tentar
conectar com outras coisas e tal. Eu acho que assim, como em tudo, né, quando envolve tecnologia, tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu digo assim, que a gente inventa o navio, a gente inventa o naufrágio, né? Sim. A gente inventa o metaverso, a gente inventa os problemas do metaverso, a gente inventa o smartphone, a gente inventa os problemas do smartphone. Tudo vem acompanhado disso, né? Então, eu acredito também que, de alguma maneira, a gente vai precisar pensar nessas questões psicológicas, nas questões de saúde mental, porque, com certeza, algo vai mudar no nosso cotidiano. Com certeza isso vai acontecer, isso é fato. Certeza. Isso é fato. Já que a gente tá falando aí de limite de tempo de celular, acho que as pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast já podem se despedir. Eu queria me despedir de ti, agradecer pela sua presença aqui no suposto Multitech, eu não sei qual vai ser o nome, mas muito obrigada, Vince, por ter vindo aí. Quero mais vezes você prazer aqui. Prazer enorme bater papo aqui, Giovana, sempre um prazer enorme estar de frente das câmeras aqui. Eu sempre me sinto um apresentador de programa, me sinto um entrevistado de programa de TV famoso aqui. É uma delícia poder falar desses assuntos, é muito legal poder falar sobre esses temas contemporâneos, que eu acho que realmente a gente precisa pensar dentro desse universo de negócios, de tecnologia. É preciso discutir não só o multiverso, mas tantos outros temas relativos a negócios, a tecnologia e comunicação. Muito obrigada e, gente, sigam a SPM nas redes sociais. Valeu!